Pois já quero começar por saudar esta iniciativa. Eu acho que a vossa abordagem é um desafio muito interessante, onde até mais do que a vulnerabilidade do museu, que há aí algures essa expressão, eu acho que é a exposição dos curadores é de saudar, no sentido em que se predispuseram a que o seu próprio trabalho e as suas próprias ideias fossem rasuradas por visitantes posteriores, sejam eles especialistas ou não. Não é? No fundo, há aqui uma tentativa de abolir uma ideia de autoridade imposta nos museus, mas que ao mesmo tempo tem a possibilidade de contestar a voz que fala, não é? O curador está aqui a pôr uma voz e isso é curioso. Esta ideia das camadas também me faz aqui lembrar um bocadinho, estando ali a olhar para o Nikinsky, aqui do que é que permanece e do que é que persiste e do que é que se altera, não é? E dos riscos que às vezes corremos a tentar retificar coisas que não são retificáveis, como a violência do contexto colonial. Pegando ali no exemplo deste Nikinsky, em 2020 o museu tenta pôr no seu inventário uma linguagem mais politicamente correta, acabando por perder informação histórica que nos permitiria situar, por exemplo, outros objetos que este senhor também mediou e afins, e, portanto, ao tentar ser politicamente correto, pode apagar pistas que eu acho que não servem só para os investigadores, não é? No fundo, a gente vê aqui objetos despegados do seu conjunto. Muitos deles vieram de uma mesma pessoa, mas há sempre qualquer coisa que está escondida e que essa coisa nos pode trazer mais informações sobre o contexto. Pronto, portanto, queria pegar aqui nestas contradições de que por vezes os riscos, ao tentar reparar o passado, podem ter efeitos mais perniciosos no presente. Por fim, não sei se por fim, agora eu tinha mais um ponto. Já sei. Por fim, aqui esta questão da violência e acho que não, em poucos espaços em Portugal é tão claro como a maior parte destes objetos vieram em contexto de campanhas militares e, portanto, terão sido, grande parte deles, confiscados, e não só confiscados, de maneiras bastante violentas, mas queria também, concordando com isso, queria também fazer uma espécie de um aviso, que é, ao mesmo tempo que, se olharmos para tudo que veio do contexto colonial, no período colonial, assim, podemos estar a correr um grande risco de tornar a coisa a preto e branco e, no fundo, perdermos os cinzentos, e nos cinzentos, na forma de objetos que entraram nos museus, outras maneiras mais positivas para estes objetos terem vindo parar aqui. Pronto, era aqui estes desafios que eu começava por colocar. Eu acho que existe primeiro uma questão essencial, que é, muitas vezes, e na academia sente-se isso, não é? Nós falamos muito entre nós, muitas pessoas estudam as coisas, mas depois as coisas, todos estes assuntos, e até falo com outros, quando falo sobre estas questões com outros amigos meus que são professores do ensino secundário, ou até são professores de história de uma geração mais antiga do que a minha, muitos deles têm muita dificuldade em conseguir perceber o que é que se está a falar. Portanto, quando se fala de devoluções, de coleções, eu, quando estive em Lamego, na outra conversa da exposição da Catarina Simões, onde estavam muitas pessoas de muitos museus nacionais e municipais, eu também não tinha ideia da extensão do assunto, e parece-me que há uma das questões, não é? Que creio que em França e na Alemanha
já se faz, quer dizer, é indexar. Parece-me que se importou a agenda, mas não se importou a discussão. E esta discussão e todas estas conversas são muito importantes entre pessoas que estudam, mas depois há uma dimensão pública que aqui é muito interessante que vocês tenham optado exatamente por este regime de inscrição, do público se inscrever. É um risco, mas eu acho que os riscos se têm que correr. Os assuntos são muito complexos e muito sensíveis, tal como a Inês enunciou, não existe... Eu sou a favor que a violência tem que ser mostrada, seja a verbal, seja as imagens. Amanhã também vou participar numa conversa, numa exposição de fotografia no Museu de História Natural, um fotógrafo que estive na Guiné há muitos anos, e é um espólio gigante, e havia essa questão, havia imagens de uma extrema violência, que quer a direção do museu, quer as curadoras, se inibiram de mostrar, porque acharam que implicava. Eu acho que não há forma de falar sobre a violência senão a mostrarmos. É evidente que ela tem que ter condições, tem que ter regimes, tem que ter contextualização, tem que ter uma discussão, mas eu acho que se não o fizermos, corremos um bocadinho entramos um bocadinho pelaquela estrutura neoliberal anti-racialismo, ou seja, ficamos com a espuma das coisas, ficamos com o enunciado, mas não ficamos com essa violência. E relembrava há pouco em conversa exatamente um filme que passou há muito pouco tempo na RTP2, é um documentário sobre um livro da Marguerite Duras, que provavelmente muitos de vocês viram, que chama-se A Grande Barragem do Pacífico, e onde não só a Marguerite Duras como as duas investigadoras que intervinham, a Françoise Verrier e a Laura Stoller, enunciavam essa violência. Portanto, as imagens que o filme mostrava eram explícitas, eram corpos de mulheres com inscrições de soldados em cima, e toda essa violência ou é enunciada e é contextualizada, e ali está muito bem, não é? Portanto, tem um contexto. É evidente que ela não pode ser colocada no mesmo regime de visibilidade, às vezes, de outros objetos, ou de outros, no caso das fotografias, não se trata de estetizar e moldurar essa violência, mas eu creio que corremos o risco de a evitar. Eu sinto isso noutros investigadores que trabalham comigo no IHC, que há uns anos também fizeram uma investigação sobre as mulheres de muitos soldados da zona do Val do Ave, e a questão ali era o vocabulário das mulheres em relação às mulheres africanas, que elas designavam por pretas e que as investigadoras designaram por outras. E a grande questão é, eu já sou um bocadinho antigo, quer dizer, o racismo verbal é uma coisa endémica ainda, mas nos anos 80 era uma coisa que convivíamos todos, ainda convivemos nos mídias e em todo lado. Portanto, nós parece que vivemos num regime de muitos mundos. Agora percebemos que o mundo de facto é outro, que é muito mais racista e muito mais violento do que nós pensávamos. E eu pergunto se esse apagamento de todas estas discussões dos currículos escolares, de uma certa discussão até na própria academia, ou desta ideia, que não é o caso da vossa exposição, mas muitas das exposições parece-me que são mais tentativas que as instituições têm de trazer o enunciado, mas não trazer a discussão. Ou seja, é uma forma quase de suavizar aquela coisa. O museu abre as portas, mas no fundo o museu não está a abrir as portas, permite que se discuta, mas a mentalidade é sempre a mesma. Quando falo do museu, falo dos currículos escolares, falo do racismo estrutural e institucional que existe. E, portanto, eu tinha preparado uma coisa com fotografias e ia falar exatamente sobre esse regime de invisibilidade que existe sobre, por exemplo, sobre a arquitetura moderna que foi construída na vertigem dos 50, 60, início dos 70, particularmente em Luanda e em Lourenço Marques, e exatamente traziam uma série de imagens e de capas de livros e dos títulos, luso-tropical, moderno-tropical, todas essas questões que são em volta dos objetos arquitetónicos,
e não da violência dessa construção. E aproveitar, portanto tinha preparado uma coisa muito formal, não muito académica, mas muito formal, e aproveitar, mas não vou fazer, mas passo a ler certos de um livro que saiu há relativamente pouco tempo, que se chama Memórias de um Caçador de Lixo, que saiu no Outro Modo e agora saiu na Fora de Jogo, e que são as memórias de um adolescente em Lourenço Marcos, que vivia no bairro de Mafalala, que é o bairro mitificado de certa forma, pelos moçambicanos, porque foi o bairro onde viveu o Chissano, o Malangatanga, o Eusébio da Silva Ferreira, portanto, mas de certa forma era um bairro, e neste pequeníssimo livro, portanto, o Celso Mussana é pastor evangélico hoje, e é uma escrita de torrente, onde ele fala de algumas das suas memórias, fala do modo como o espaço dessa cidade moderna não era dos habitantes moçambicanos, onde havia todos os circuitos nessa cidade moderna tinham que ser justificados ou por trabalho ou por outra. Eu se calhar leio só um certo, assim não deito a minha apresentação toda fora e depois calmo. Vou só perceber, acho que aqui, a ver se consigo ter luz. Se calhar 71. É capaz de ter aqui. Ok. É esta mesmo. Pronto, assim já tenho. Ok. Então ele diz assim: os negros em Lourenço Marques eram tratados de forma imperfeita em tudo, nos subúrbios e na zona urbana. O meu primo trabalhava no Hotel Polana como porteiro. Um dia recebeu um casal de ingleses e levou as suas malas para o quarto e voltou para a porta. Um dia depois o casal chamou ao meu primo e deu-lhe um fato completo, 2 calças e uns sapatos. O meu primo, como homem de Deus, agradeceu com respeito e obediência ao casal de ingleses. Como muitos guardas do hotel faziam 24 horas de trabalho, meu primo saiu no dia seguinte. Ao sair do Hotel Polana, decidiu vestir o fato dado pelo casal para evitar complicações na rua com a polícia que o podia interrogar sobre o que tinha na mão. Ia caminhando ao pé do Hospital Militar, antes de chegar ao bairro da COP, e encontrou a polícia que só apanha pretos, que ele designava por PSP, que era a PSP. Olharam para aquele homem com fato e sapatos, questionaram de onde vinha, e ele disse que trabalhava no Hotel Polana. Então pegaram no meu primo e meteram-no no carro de volta ao serviço para confirmação. Chegaram ao hotel e o chefe, que era branco, disse que sim, que o homem era trabalhador. Questionaram-no sobre o fato. Ele disse que não sabia nada. O meu primo disse que tinha sido oferecido pelos ingleses. Apontou o número do quarto e o chefe pediu ao casal a confirmação ordenada pela polícia. O casal de ingleses desceu e confirmou que sim, que tinha oferecido o fato, e questionaram então a polícia sobre o que tinha ocorrido com o guarda. Eles disseram que ele andava a pé, de fato, onde era proibido os negros andarem. Então o casal inglês tirou uma nota de $100 e disse ao meu primo para apanhar um táxi para casa. Portanto, o livro está cheio destas micro-histórias, que são todas micro-histórias, e que são muito interessantes. Eu, quando vejo os livros da Ana Tostões, do José Manuel Fernandes, toda aquela iconografia sobre a cidade moderna, que é interessante, eu não, quer dizer, não tenho... mas é muito interessante falar desse espaço e dessa liberdade que esses arquitetos tiveram mas depois, de certa forma, como todos estes para já não falar nos outros livros de Luanda, na Cidade Inesquecível, e toda essa retórica que tem muito que ver com a do colono branco, não é? Que vivia nessa cidade inesquecível. Agora, eu quando leio este livro, ou quando leio o Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo, ou outros livros, vem um bocadinho à cabeça quem é que construía esses prédios modernos? E ele fala aqui que eram quase tudo trabalhadores forçados, o que em Moçambique se chamava chibal, não é? E portanto, um outro livro com que eu trabalho há muitos anos, que é uma espécie de fotoálbum do marcelismo, que se chama Portugal, um país a conhecer, é um livro oficial que foi feito essencialmente para promover o desenvolvimento industrial. É um livro de 1972,
desenhado pelo Sebastião Rodrigues e a edição das imagens é do Augusto Cabrita, e tem muitas contribuições, onde passa exatamente essa ideia de um país de um império multicultural, e quando aparece a menção de Luanda, o livro diz qualquer coisa, o livro tem pouquíssimas legendas, diz à velocidade de um prédio novo por dia. E, portanto, uma das grandes questões para mim, que estão aqui inscritas, e muito bem escritas, e acho que todos estes momentos são bons para podermos... Mas também me pergunto como é que nós conseguimos tornar que esta, particularmente nos tempos, não sei se, há bocado estava a pensar isso, não sei se daqui a 3 ou 4 anos conseguimos estar aqui a falar e vocês conseguiram fazer esta exposição. Não sei, eu tenho essa dúvida, à velocidade a que as coisas vêm, se o discurso fica. Mas se nós não conseguimos perceber exatamente outras questões que estão envolvidas, particularmente nos museus, nas imagens, nas fotografias, na historiografia da arquitetura, na história da arte, etc., temos muita dificuldade em conseguir perceber a violência que está inscrita nestes objetos e de que forma é que conseguimos, através de livros, de ensaios, porque a maior parte das coisas que nós escrevemos, eu tenho a sensação que são sempre lidas por pouquíssimas pessoas, podem ser muito importantes porque ficam, mas têm um retorno portanto, de certa forma, passar desta e de outras conversas para um domínio público exige um grau de complexidade e de exatamente aquela questão que tu falavas há pouco. Nós decidimos omitir, portanto, todas estas questões de se omitimos, se não omitimos, o que é que mostramos, e era só isto. A minha área de investigação é, de facto, venho da história da arte, não venho da antropologia, venho mais da história da arte, mas tenho desenvolvido dentro da história da arte, sobretudo ligado aos séculos XIX e XX, história do património artístico, da conservação e do restauro, dos critérios, dos significados dos monumentos nacionais, e como é que esses significados, muito ligados à questão da identidade nacional, do nacionalismo, acabam por determinar o que é conservado ou não, o que é restaurado ou não, e a forma como se restaura e como se conserva, quer do ponto de vista quer da arquitetura, do restauro arquitetónico, quer do ponto de vista dos museus, embora tenha-me focado sempre mais na questão arquitetónica, mas abordando também essa questão dos museus. Em relação à exposição e este tema que nos traz cá, eu também faço parte muito do PALST, enquanto investigador do SAI, são estas temáticas que nos cruzam e que encontram diferentes olhares e diferentes perspectivas interdisciplinares, e sempre também, devido mais aos museus de arte, e devido aos museus de arte, que são um universo muito predominante e muito hegemónico na museologia portuguesa, e que muitas vezes de alguma forma determinam o discurso e a narrativa dos próprios museus, e onde há, como vocês sabem também como eu, muita resistência a abordar estas questões, até porque uma tradição muito daquilo que eu conheço muito da historiografia, da história da arte e da arqueologia, temos um pensamento muito empírico e muito centrado na caracterização formal e material dos objetos, mais do que muitas vezes na sua contextualização, uma vez que normalmente as instituições assumem que é essa contextualização muito ligada à ideia da história nacional. Isso é um bocadinho a matriz dos nossos museus, dos museus de arte, os primeiros museus de arte, desde o século XIX, como quase todos os museus europeus, ligados a essa ideia de história nacional, que em Portugal ainda se complexifica mais, numa realidade muito semelhante à espanhola, uma vez que grande parte dos espólios, dos acervos dos nossos primeiros museus estão ligados ao processo de extinção das ordens religiosas e às várias fases da desamortização que até à República aconteceram, que é a base de grande parte, ou de quase a maioria dos nossos museus, portanto, temos um património sobretudo artístico e religioso, e que está ligado a uma estrutura de poder, obviamente, e a uma ideia, e a uma narrativa sobre essa estrutura de poder. Mesmo depois, quando a etnografia, eu apanhei, quando estava a fazer, inclusive, a tese de mestrado, mais por causa, não tanto do museu, mas do Mosteiro dos Jerónimos e do restauro do Mosteiro dos Jerónimos, muito a questão, porque se pensou, durante algum tempo, trazer
instalar o ainda não criado Museu Nacional de Belas Artes para o Mosteiro dos Jerónimos, depois chega-se à conclusão que estava demasiado próximo do rio e podia ser prejudicial para as obras, onde depois tem a ideia de criar o Museu de Arqueologia e Etnografia, logo ali em Belém. Portanto, ali a questão etnográfica também, obviamente, como todos nós sabemos, ligada a uma ideia de construção de identidade nacional. E eu penso que isso de facto é uma matriz que se mantém no discurso, na própria museografia. A museologia crítica nos anos 60 foi um bom contributo para abrir um pouco essas perspectivas, foi muito importante para aproximar os museus das comunidades, os museus de proximidade, os ecosmuseus, etc., mas não se conseguiu libertar totalmente deste discurso de base nacionalista. Mesmo esses museus de comunidade, muitas vezes, mesmo em relação à realidade europeia continental, idealizaram e romantizaram muito, através de uma identidade local e comunidade, a vida daquelas pessoas, aquela realidade histórica e etnográfica que eles retratavam, e muitas vezes vidas muito difíceis e complexas, como todos nós sabemos, mas que depois nos museus, por vezes, nem pareciam de alguma forma romantizadas, e portanto há aqui de facto uma estrutura de pensamento que é muito difícil de nos libertarmos. E eu queria muito centrar a minha intervenção nessa perspectiva e nessa abordagem. Quando estamos a falar em discurso colonial, obviamente estamos a falar neste discurso, nos objetos trazidos em contexto colonial, mas não só, estamos a falar num sentido mais genérico e mais geral, num discurso hegemónico que nos faz ver o passado e os museus enquanto lugares de memória, lugares de construção de memória, construir a memória efetivamente num só sentido e apenas num sentido e apenas com uma leitura. E há bocado a Inês falou, e com razão, na questão da reparação, falámos muito ainda hoje ao almoço na questão das devoluções. Quando abordamos esses temas, é um fantasma que está sempre presente, não quer dizer que obviamente tem que ser uma questão que nós temos que abordar, não devemos temer e devemos ter a abordar, mas às vezes penso que de certa forma acaba por minar depois toda a outra discussão que podia ser muito maior e muito mais ampla, que é exatamente isso que o Paulo e a Inês acabaram de dizer, e que eu concordo plenamente, que é de facto que é pôr estes objetos, e eu acho que é isso que esta exposição faz, pôr estes objetos na sua complexidade e na sua totalidade desse contexto, ou seja, as múltiplas realidades e as múltiplas realidades de conhecimento e de informação que estes objetos nos podem trazer, inclusivamente das pessoas que os produziram e que se tornaram invisíveis através dessa violência, e que eles podem tornar novamente visíveis e conhecer essa história. É mais essa pluralidade de olhares que eu acho que é importante e que deveria ser, talvez, essa primeira fase, esse primeiro caminho que os museus deviam se abrir através de exposições temporárias, iniciativas como esta, é essa pluralidade de olhares. Nós falamos muito, e de facto falamos muito na autoridade do museu, e o que eu acho interessante nesta exposição é que ela não põe em causa, ou seja, ela não abandona a autoridade do museu, uma autoridade que assenta na investigação, mas abre essa autoridade à intervenção das outras pessoas, põe-na. E nesse sentido é uma exposição muito corajosa, ou seja, tem uma investigação que expõe, e depois, nesta solução muito interessante, as pessoas poderem escrever nas vitrines, tal como os grafites que nós estávamos a falar, não é? Há uma interpelação do público que pode interpelar a própria exposição. E, portanto, a exposição parte de um trabalho que pretende ser científico, rigoroso, com uma determinada perspectiva, mas assente numa investigação rigorosa, mas depois há essa investigação. Não apenas à discussão dos pares, que é o normal, que nós depois discutimos, mas à discussão e ao debate de todas as pessoas de diferentes posições e perspectivas. E aquilo que é muito interessante e também corajoso é que nós temos, se nós olharmos, diferentes perspectivas e diferentes posições, inclusive até correção do texto, porque há algumas pessoas que corrigiram o texto. E interessante, as pessoas que entram em diálogo umas com as outras através da própria escrita. Acho que isso é muito corajoso e é muito interessante, porque exatamente isso, o museu não abandona totalmente a sua autoridade, porque ela tem que assentar numa autoridade científica, mas abre essa autoridade à crítica, não se fecha nela, não se prende nela, mas abre à intervenção para poder ela própria refletir sobre aquilo que mostra e como mostra. E eu acho que o caminho será esse, exatamente abrir os objetos e museus a estas diferentes perspectivas, através, não de exposições permanentes que são extremamente rígidas e que têm uma narrativa e que não saem dali,
mas com pequenas exposições, ou exposições temporárias, ou intervenções. Agosto já não se fala em exposições permanentes, às vezes exposições de longa duração, mas que podem mudar, sempre podendo mudar ao longo do tempo, em alguns pormenores, e que isso pode ser uma forma, efetivamente, de abrir estes objetos a essa reflexão e a essa intervenção. E, nesse sentido, eu acho, efetivamente, isto muito interessante. E, de facto, não só temos esses dois lados invisíveis que se tornam visíveis, não é? Que é, por um lado, trazer o contexto em que estes objetos foram recolhidos ou entraram para o museu, para dar um pouco do outro lado das pessoas, efetivamente, não negando as dinâmicas da história, a história aconteceu, não podemos voltar atrás, não é impossível, estamos a falar da memória da história, faz parte dessas dinâmicas, mas problematizando e discutindo, efetivamente, essas dinâmicas. E essas dinâmicas que, através da violência, levaram a alguns contextos e algumas pessoas e algumas populações, alguns grupos espécie em visibilidade, torná-las novamente visíveis e dar o outro lado, a outra perspectiva, dar a complexidade da realidade, das realidades históricas, não negar a história, mas dar a sua complexidade e as diferentes perspectivas que ela, efetivamente, e debater as diferentes perspectivas que ela pode ter. E depois, do outro lado, a gente fala muito, os museus falam muito na participação dos espectadores, dos visitantes, a participação dos visitantes, mas depois nunca temos participação dos visitantes, não é? Há as conferências, as pessoas fazem conferência e fazem as perguntas, mas, de facto, deixam de se comentar um livro de visitas, se quiserem, que depois fecha-se e é guardado numa gaveta e já ninguém mais pensa nisso. E aqui não, de facto, o espectador invisível torna-se visível através da escrita, não é? Daquilo que ele pode escrever, o que é que seja, aquilo que lhe apetecer, e que escrever na própria vitrine, concordando, não concordando, contrariando, e isso é muito, muito interessante e permite-nos essa reflexão, e essa reflexão até daquilo que o Paulo estava a dizer, de facto. Será que daqui a 5 anos podemos estar, ou se cá estamos a passar uma forma de transição e de mudança e se calhar haverá outra realidade completamente diferente, mas de facto nós olhando para os vários textos das pessoas que foram, até a forma como algumas pessoas dialogaram uns textos com os outros, dá-nos a própria complexidade e ajuda-nos a pensar um museu nessa complexidade e nessas diferentes perspectivas. Isto não significa que o museu não tem que assumir uma posição, o museu pode assumir uma posição. É interessante poder assumir uma posição informada e consciente de todas as dimensões do problema e da complexidade do próprio problema. Agora, eu acho esta exposição corajosa, eu acho que isso não temos de ter medo. Há muita resistência por parte dos museus, porque acham logo que vão ficar sem as coleções e que vão devolver e vão ter que devolver tudo. E acho que não vai acontecer, certamente, alguma coisa ou outra possivelmente, mas nem tudo irá acontecer. Nós nunca temos nada, depois vamos fazer a investigação e temos muita coisa, nunca temos nada que vem em contexto de violência e depois quando se vai ver, mas nunca, quando é o discurso nunca há nada. Mas acho que nós não devemos ter medo, temos que abrir e ver e refletir sobre essa realidade. E os museus não têm que ter medo, têm que pensar e têm que refletir, e sobretudo pensar nisto numa dimensão maior, na dimensão de abrir os objetos à complexidade dos contextos, da informação que eles nos trazem, dos contextos em que eles foram produzidos, em que eles foram trazidos e que entraram dentro do museu. Era um bocadinho essa perspectiva que eu também queria salientar e sublinhar. No meu caso é a primeira vez que estou neste museu e nesta coleção em particular, apesar de também já acompanhar há algum tempo o projeto Transmate. Pronto, como dizias, eu trabalho um pouco nessa interseção entre memória, violência, pronto, e justiça e direitos humanos, ou ideias de... E neste sentido, pensando nisso em relação a museus e processos de memorialização ou patrimonialização, acho que estamos num momento interessante como diria o Paulo, pré-apocalipse, ou caos, ou fim, que é, ou seja, por um lado nós temos num contexto de museus, por um lado um momento mais, digamos assim, no que diz respeito a essa relação de museu e violência, de certa forma mais psicanalítico, de
autorreflexão, um pouco nessa lógica da febre do arquivo de que falava Derrida, não é? De pensar o porquê e como é que os museus se constituem e fazer esse trabalho de autorreflexão e autodesconstrução. E acho que esta exposição mostra isto muito bem, é uma intervenção nesse sentido, não é um pouco uma intervenção como se faz com aquele amigo ou familiar que tem um problema. É um pouco isto que isto faz, não é? Faz uma intervenção e um questionamento sobre o momento e o lugar do museu, mas depois também há outro lado que é como é que os museus retratam a violência, não é? E acho que estava aqui um pouco implícito, ou mais ou menos explícito ou implícito aqui nas intervenções anteriores. Que é que isto nos conta sobre a violência do colonialismo, né? Isto conta-nos a violência da coleção, a violência colonial da coleção, mas o que é que não nos conta sobre a violência do colonialismo? E neste sentido acho que, pronto, já agora só para consultar aqui um pouquinho as notas que eu tinha, e porque é que eu digo isto? Porque, como dizia no início da intervenção, este momento é interessante, por um lado, em que temos este tipo de intervenção sobre o museu, mas por outro temos, e no contexto lusófono em particular, um momento também enfim, uma certa ato ou política de memória motivada pelos 50 anos da 25 de Abril e das independências africanas, em que há uma atividade intensa de produção de memória, não é? E que conta a história do colonialismo, sobretudo nessa parte, digamos assim, do processo de libertação, não é? E neste sentido, eu estou a fazer uma pesquisa em concreto, um estudo de caso em Angola, relacionado com o futuro museu da luta de libertação de Angola, no antigo espaço de repressão colonial, que é a casa de reclusão, a antiga casa de reclusão militar em Luanda, mas que obviamente se insere numa dinâmica mais abrangente, digamos assim, nesse campo da diplomacia cultural pós-colonial lusófona, não é? Onde encontramos também espaços como a Tarrafal, a Casa dos Direitos em Bissau, ou mesmo, pronto, aqui em Portugal, Aljube e Peniche, ou seja, momentos e lugares onde essa história está a ser trabalhada de forma bastante intensa, e muitos de nós temos estado a participar intensamente em vários colóquios e workshops e tudo sobre os 50 anos. E então aqui o que me interessa nessa história é não só pensar naquilo que se conta, mas também pensar um pouco um pouco como diria o A.L. Wiseman, quais é que são as indetectabilidades que estes processos constituem, ou seja, o que é que fica de fora desses atos de memória, não é? Obviamente todos celebramos o 25 de Abril, todos celebramos as independências africanas, mas há aqui, sobretudo em contextos como Angola e Moçambique, que são os que eu conheço melhor, em contextos políticos e sociais de pouca democraticidade, por não usar outras palavras, como é que esta história se relaciona, essa historiografia, esta memória pública, se relaciona com ideias de justiça e direitos humanos, não é? Porque está construída também ela própria em atos de apagamento, não é? E aqui obviamente estou a falar do ponto de vista mais teórico, nesta aquela ideia do Walter Benjamin da história vitoriosa de um automaton da história que ele contava, que obviamente deixa para trás toda uma série de histórias que não são possíveis de contar, não é? Mas de forma mais concreta, digamos assim, nas histórias mais complexas e mais complicadas, digamos assim, que compõem essa memória pública, não é? E este trabalho que se faz aqui, eu acho que, por um lado, eu acho muito interessante, para mim, permitiu-me construir uma outra relação sobre estes objetos, e acho que esta abordagem, ou tecnologia, ou metodologia, talvez, é muito relevante porque realmente permite-nos construir uma camada de abordagem crítica, e não estou a falar só crítica do ponto de vista académico ou intelectual, mas crítico do ponto de vista do visitante, como também faculta, também, como dizia o Paulo, também aqui um novo tipo de relação entre o público e o objeto, não é? E acho que essa é uma metodologia que se tem, para mim é um ponto de partida, não é? Que o visitante, o público do museu, já não seja um público passivo, não é? Mas seja alguém que está ativamente envolvido e participativo no processo. E nesse sentido defende-se um pouco esta ideia
o museu permanentemente em obras, não é? Ou seja, o museu inacabado, não é? por assim dizer. É um bocado como defendia o Paulo, esta ideia que isto não pode estar fixado, tem que estar em constante ato de reflexão e de reprodução, produção e reprodução, por assim dizer. Mas, por outro, é interessante porque eu olho para estes objetos, começo a ver mais camadas que para mim me instigam reações e pensamentos diferentes neste ato de reflexão, de intervenção, de contestação e de contestação da contestação, não é? Nestas diferentes camadas. Mas, por outro, continuo a pensar, ok, eu continuo sem conhecer o outro lado destes objetos, não é? Ou seja, o que é que, um pouco também, como se estava a dizer aqui, enfim, para não só quem produziu, seja individualmente, seja coletivamente, estes objetos, mas também qual é que era a história e o contexto necessário para estes objetos depois poderem serem extraídos ou roubados ou violentamente extraídos dos contextos de origem, não é? Então, queria só, para acabar, referir o trabalho de uma colega nossa, que eu penso que já esteve aqui convosco, a Ana Temudo, não é? Que fez aquele trabalho na Guiné-Bissau, olhar para as coleções que existem, sobretudo no Museu Nacional de Etnologia, e que foram, extraídas de Bissau na época colonial, eu penso que também pós-colonial, agora não tenho a certeza, mas procurando olhar para as diferentes faces desse processo, não é? Nós aqui olhamos para um endpoint que nós recebemos aqui com o público, mas depois há todo o outro lado, que no caso dela implicou ir à Guiné-Bissau e compreender, se calhar não individualmente o objeto A ou o objeto B, mas os contextos de origem e a relação que as pessoas têm com esses objetos. E ela fez descobertas muito interessantes nesse sentido, não é? Em que, por exemplo, se calhar para nós, estou a fazer aqui um exercício retórico, não é? Se calhar aquele 15 para nós começa a contar uma história de violência, não é? De extração, de roubo e de violência também no contexto militar entre aspas, ocupação ou pacificação, como dizia na altura. Mas se calhar do ponto de vista do produtor ou produtora, ou mais provavelmente produtor deste objeto, muitas vezes não há essa história de violência, há outras histórias. É dizer, ok, posso vender este objeto, este branco quer este objeto, eu vou fazer isto com outros objetivos, ou seja, é um pouco esse trabalho de complexificação que se tem que fazer em relação aos objetos, não é? Isto porquê? Porque, pronto, há aqui todo um trabalho necessário que nós estamos a fazer aqui na Europa e que se liga com essa ideia da violência nos museus como lugares de violência e daí o debate sobre a repatriação, repatriação, devolução, etc, mas que tem muito pouco a ver com a perspectiva que os lugares de origem têm em relação a estes próprios objetos. Então, eu sinto isto como um primeiro passo, digamos assim, para algo que depois podia vir a seguir, que era ir a Moçambique, neste caso Angola e Timor, não é? Que estão as peças que estamos a ver aqui, para continuar esse trabalho, não é? Os públicos locais, os produtores, os artistas locais. Não é? Olá, boa tarde, eu sou membro da equipa do Transmate, sou professor da Universidade de Évora, sou professor de Filosofia, mas eu aqui vou-vos pedir uma certa distância mais filosófica. Tinha pensado, portanto, eu vou tomar-vos aqui a partir de uma certa distância. Inicialmente tinha pensado que nós tomássemos em consideração aquilo que o Rui agora nos diz, é que nós tomamos isto por objetos, mas verdadeiramente não são objetos. Não são objetos. São objetos porque nós introduzimos um quadro categorial que distingue sujeito-objeto, que é algo particularmente recente na história da humanidade, e é uma alucinação europeia. Eu utilizo a palavra alucinação europeia a partir de Husserl, não é? Portanto, vou ver, nem sequer estou num discurso pós-moderno, estamos na raiz de uma das correntes mais sólidas e mais determinantes, que é a fenomenologia. E aqui tínhamos pensado, começando por falarmos da história, do modo como este objeto é constituído. Por exemplo, havia o Manipanso, que é aquela estátua, o chamado Deus da Guerra, que está inacabado, está cortado, porque tinha uma haste com o que ele interpreta como uma bandeira,
que foi cortada pelo militar, o jovem militar que arrancou aos picolungos que se vinham a confrontar com as tropas portuguesas e, portanto, nós já não temos o objeto em si, temos, mesmo que o objeto ele já está cortado, e depois temos toda uma interpretação sobre a figura que vai aproximar, curiosamente, da arte bizantina, figuras guias, com poucas referências, só mais tarde é que o problema do hermafroditismo é colocado, mas nós estamos a falar aqui de figuras vivas, de seres vivos. Seres vivos. E para nós é muito difícil perceber que um Kiji é um ser vivo que tem uma ligação direta a uma esfera da morte, que é uma esfera vital. E nós não temos essa percepção, temos uma distinção muito clara entre vida e morte, que contemporaneamente articula vários aspectos que são, no fundo, áreas que nós distinguimos, mas que depois, na nossa alucinação, conjugamos a dimensão histórica, a dimensão biológica e a dimensão cotidiana, que eventualmente chamamos de existencial. E porque é que nós chamamos, porque é que eu chamo isto de alucinação? Porque nós, do modo mental, trabalhamos a partir da distinção de sujeito e objeto, com todas as suas complexidades, mas do ponto de vista existencial, nós continuamos a ter uma estrutura construída na base analógica. O Sol levanta-se, o Sol põe-se, todas as distinções, todo o modo como construir as metáforas são modos não científicos e os conceitos científicos, todos os epistemólogos o mostram, são depurações e simplificações de estruturas metafóricas. Isto é muito complexo, porque, de algum modo, nós estamos a assistir a um final de um ciclo que começa, eu lamento, começa com Anaximandro, começa com o modo quando começa a haver uma separação entre as formas rituais e sacrificiais das formas ditas racionais e a possibilidade de transpor para formas poemáticas, para formas discursivas, as tensões internas que existiam na concepção cosmológica grega. E toda a história do pensamento que conflui na Europa é uma história de tematizações da violência. Temos lá em Anaximandro, os seres aparecem pagando por violência e pagam penitência uns aos outros. Nós temos isso em Heraclito, temos isso em Parménides, todos os jogos extensivos. Temos no interior de toda a tradição metafísica este tema da violência. Temos também na tradição cristã. E esses processos, na tradição cristã, teve lá vários modos. O problema do duplo de Deus, que é anulado, que é o mal, e depois temos na vivência da queda e da assunção do sacrifício que redime esta queda em Jesus Cristo, que passa de Jesus a ser Cristo, e da possibilidade de estarmos na prosperidade do serviço, e, portanto, depois temos nesta recondução a uma ideia de uma evidência, ou, no caso da tradição cartesiana, a ideia da evidência que vai contra os nossos sentidos. No caso da tradição anglo-saxónica, que hoje é a dominante, nesta ideia de um contrato que todos fazemos para não nos matarmos uns aos outros, mas, efetivamente, nós estamos em luta uns com os outros. Somos um lobo uns dos outros. E mesmo que isto não seja explícito, este é o fundo da nossa existência. Outra circunstância, portanto, estão a ver, nós temos toda aqui uma acumulação que depois vai reconduzir numa espécie de contradição em ato. Há pouco a Inês falava disso, nós vivemos em contradições. E quando as contradições se estabilizam, como aconteceu na cultura ocidental, a civilização estagnou. E nós estamos na estagnação da civilização. E é um processo muito complexo que, claramente, outros pegaram nos resultados, nos resíduos operatórios desta estagnação e, claramente, nós estamos a ser colonizados por outros e nem sempre percebemos da violência dos outros. Há pouco eu estava a usar o exemplo de que os portugueses foram colocar uns pontinhos comerciais antes de fazerem a ocupação militar, que já só ocorre no Timor a partir de 1860, colocaram primeiro pontos estratégicos nas Molucas, em Timor, Malásia, etc., para manter, depois houve um processo de introdução da religião, com missionários e igrejas. A ocupação militar é muito posterior. Muito posterior.
E nós temos o mesmo fenómeno de ocupação geopolítica pela China, que continua o Império Chinês. Começa por ser as lojas, depois começa por ser as quadras, depois começa por ser a ocupação das empresas financeiras e das essenciais. E nós temos um processo que depois ou transforma as transformações da relação simpática entre sujeito e objeto num processo puramente lógico e informal e reconstitui um modelo de inteligência artificial a uma escala global. E nós estamos a assistir isto. De facto, daqui a 5 anos, torna-se ainda mais evidente a irrelevância dos museus. A irrelevância dos museus. E a irrelevância destes comentários. Não que eles não sejam interessantes, são muito interessantes. São muito interessantes. Eu partilho inteiramente o interesse de vermos o contributo, a racionalidade, o modo como ela deixou de ter uma autoridade única para ser uma autoridade partilhada, e, sobretudo, a transformação do saber, não do silêncio que fala oportunamente, mas na loquacidade de dizer opiniões. Percebe a diferença? Uma coisa é estar calado e dizer o oportuno, outra coisa é dizer o que quer que seja. E tudo vale. E nós deixamos, nesta estagnação das contradições, de sermos capazes de perceber de onde vem o medo da morte que ali está. Isto foi reconhecido, por exemplo, também em Timor, por Rui Sinatra, que vai acompanhando ele com uma formação em agricultura, em silvicultor, tem uma formação no Instituto Agronómico, depois vai, entretanto, fazer uma tese de antropologia social em África, que nunca termina, mas está sempre em construção, vai várias missões, e ele vai tentando, dentro de um discurso colonial, perceber, sem nunca chegar a formular como a ideia do orientalismo, de uma imitação, uma projeção do outro, ele vai perceber que, do ponto de vista das instituições, há pouco esse mesmo problema foi, as questões são inteiramente diferentes e passam não propriamente por objetos, mas por um conjunto de pactos que são instantes, pactos de sangue, momentos rituais que não passam por objetos. Este era o primeiro aspecto que eu gostaria de dizer. Outro aspecto é uma história pessoal. No final dos anos 60, no início dos anos 70, o meu pai era médico, foi fazer uma comissão militar a Nampula. Eu andava na primária e todos os dias eu saía de um condomínio desenhado pelo Pancho Guedes e magnificamente desenhado, enfim, atravessava a parte onde viviam os oficiais e passava à casa de um colega meu do liceu, o nome é, até posso dizer, chama-se Lopes Alves, Jorge Lopes Alves, que era filho de um general. E os generais tinham direito a uma pequena casa, uma vivenda. Os dois continuavam à escola primária e isso era um ritual todas as manhãs. Um dia eu bato à porta do jardim do Jorge Nuno e vem a mãe à porta. Nesse momento passa uma fileira de homens, claro, moçambicanos, farrapados, levados pelos cipais, isto é, pelos soldados também moçambicanos, com correias de ferro nos pés, arrastando as correias de ferro nos pés. Era insólito, ficamos atónitos, e a mãe vê esta situação e manda parar com uma autoridade por branca, filha independentemente, tinha que ser alguém de hierarquia, e manda parar e telefona ao marido, que está a 500 metros no quartel-general, e ela diz-lhe que era absolutamente imoral que aquilo acontecesse. O que eu quero dizer com isto? Há muitos registros de consciência na história que não passam por um mero descrever da época colonial. Na época colonial, ou uma época qualquer, há muitos níveis de consciência perante as questões que vão à questão ética profunda. E nós não podemos, portanto, fazer essa homologia histórica
onde nós anulamos estas diferenças de consciência. E essas diferenças de consciência, sem elas, nós não conseguimos perceber a extraordinária qualidade de algumas peças e a fraquíssima qualidade de outras. Portanto, nós não conseguimos recompor-nos do ponto de vista também das pessoas que coligiram. Porque é que João Jardim, quando sai no Porto de Dili, vai escolher aquelas peças que depois nós olhamos para aqui e dizemos, mas que peças extraordinárias. Percebem? De onde lhe vem o apuro que ele depois, ele tão presunçoso, aliás, o modo como lhe é descrito sobre ele, tão garboso, de algum modo não o comunica. Mas o modo como ele escolhe as peças interessa-me também. Como escolhe aquelas peças, como as recolhe, como as faz. No caso de Rui Sinado, é uma espécie de depuramento poético de si. Depuramento poético de si. Não sei se tem tempo? 2 minutos. Tenho 2 minutos. Então, no contexto desta investigação de Transmate, eu fui investigar coleções etnográficas de artistas contemporâneos portugueses. Portanto, percebi que havia muitas coleções etnográficas, sobretudo africanas, de artistas, e que isso era muito interessante, porque nós podíamos perceber de que modo é que a África existia. Portanto, comecei com o caso do José Seixas, que é um surrealista, que é contemporâneo de Carlos Calvé. José Seixas faz uma coleção etnográfica, já vou ideia à história. Carlos Calvé interessa-se sobre o esoterismo das pirâmides do Egito. Depois, na geração seguinte, Eduardo Neri começa a fazer coleções de arte contemporânea, mas compradas a comerciantes e antiquários. E José Guimarães, que é oficial do Exército, portanto faz campanha em Angola, e depois cria uma ficção narrativa sobre o seu interesse pelo chamado alfabeto africano e constrói uma arte de miscigenação e transforma numa arte internacional, e é um exemplo, aparentemente, deste respeito pela cultura. Claro que nós podemos pôr, eu ponho muitas reticências ao discurso de José Guimarães, ponho muita cautela relativamente, mas o Eduardo Neri estuda a fundo a antropologia, como antropólogo, como leitor, e constitui uma excepcional coleção que, a certa altura, ele não tem dinheiro para pagar e endivida-se enormemente. A mesma coleção é comprada pelo José Berardo, e vocês podem ver parte dessa coleção, por exemplo, em Anadia, ou em Sangalhos, ou misturada com o Museu do Underground, ou podem ver parte dessa coleção em Palmela, em Azeitão, onde ele tem também um museu. Portanto, percebemos o risco de estas coleções, feitas com imenso cuidado científico e com uma cultura estética associada, transformados em 5 quadros, meramente cognitivos. E depois há o caso dos José Seixas. O José Seixas vai para Angola porque é dos poucos surrealistas que não é pequeno burguês, é de uma família de média burguesia que faliu durante os anos 20, e ele vai para Angola. E apesar de ser primo do Silva Carvalho, que era o governador, ele vai ter, como não tem formação nenhuma, tarefas menores, mas como sendo branco acaba por ter o prestígio disso, de vendedor de rádios de pilhas, vendedor de apólices de seguros, pinta nos gibondeiros, nas árvores, o símbolo da cuca. Bom, isto é evidente. Quando ele está em Luanda, ele está na sociedade colonial, uma parte participa dos chás e das festas no Jardim Público de Luanda como aparentado ao governador-geral, a outra parte ele está nos círculos anticoloniais, os intelectuais anticoloniais, de que ele abomina. E porquê que ele abomina? Quando ele está no meio de Angola, quando consegue vencer a resistência das pessoas que fogem porque têm medo de irem ser capturados ou de irem tirar as terras, ele diz mesmo isto.
Eles têm medo que eu esteja a marcar o terreno para roubarem as terras. Ele senta-se a conversar com as pessoas e um modo de diálogo, depois de ele vender as pilhas, é ele comprar peças. E estas peças são peças de segunda qualidade, diz ele. Porque são peças, que não são as peças maiores, porque essas os padres e os administradores empilham nas tarimbas, nas aulas e queimam-nas. São peças que eles têm debaixo da palha onde dormem e que são pequenas peças que ele vê concebidas com um uso instrumental, mas ao mesmo tempo ritual. E instrumentos de música. Máscaras de iniciação, que são queimadas a seguir à cerimónia e que, portanto, ele lhes pede. E aí esta coleção, que vai ser a melhor coleção privada, etnográfica, e que acaba tentando sair de uma Angola já em guerra, para comprar os bilhetes de avião para ele e para os pais, ele vende ao Manuel Vinhas. Esta coleção vai ser o fulcro do Museu de Arte Tradicional em Luanda. O Vinhas pede aos irmãos Castilho, que são os arquitetos, para fazer o projeto, para Sabizan, que é uma parte humana. Estou mesmo a terminar. E o resultado é que essa peça ficou em Angola e desapareceu em 75. Desapareceu. Nenhum interesse angolano. Nenhum, na minha pesquisa, ninguém quis saber o que é que se passou. Portanto, nós temos aqui vários registros. A notícia mais óbvia, porque estas peças, como vos disse, não eram peças maiores, é que a coleção, penso que se chama Armando Martins, que era um colecionador de estátuas de chocolate. Chocolates são aquelas que nós encontramos ali. Tinha-as recolhido na Lunda, foi vendido pelo Cabral Moncada, pelos leilões, uma fortuna, estamos a falar de fortunas, estamos a falar de uma máscara por 100 mil euros, e a coleção toda foi vendida ao Estado angolano, e uma outra provavelmente terá ido, a última, a única, para o British Museum. Portanto, onde é que eu quero chegar? Há, a par deste processo político, social, mental, intelectual, outra dimensão de tudo isto, que é uma dimensão económico-financeira. E, portanto, isto que nós estamos a falar é económico-financeira irrelevante. O que é relevante são outras estruturas que estão a funcionar e essas sim, como no passado, já saíram da Europa. A Europa é apenas matéria-prima para ser explorada. E as pessoas devem ter consciência. A Europa é a matéria-prima, é um local de recapitulação rápida. Investir na propriedade imobiliária da Europa dá rapidamente, amortiza o capital inicial. E, portanto, nós somos, hoje, com a nossa inocência e pertença, superioridade intelectual e moral, matéria-prima para outros sacrifícios. O assunto é tão complexo que, de facto, não só podemos pegar por uma ponta ou outra. Eu iria pegar naquela ponta que me interessa mais pessoalmente. Eu fazia uma leitura destas peças e acho que ela não deve ser descontextualizada do próprio nascimento deste museu, não é? Que teve uma época muito própria, houve objetivos muito próprios. O Santos Rocha não estava sozinho, tinha à volta dele um conjunto de pessoas informadas e havia aquela ideia muito agarrada no final do século XIX, pelo contraste, tentar perceber a Europa, mas não só. E eu olhava para estas peças e para este contexto, num contexto completamente distinto. É claro que eu sei que houve o colonialismo, é claro que todos sabemos que ele assentou em violência, em muitos casos totalmente extrema, abominável, não se pode deixar de ter isso em conta quando se olha para isto. Mas eu pensava que toda esta coleção estava assente numa coisa que aqui se falou, o Rui falou nisso muito ao leve, que é a questão do comércio. O que eu achei aqui nesta exposição, quando a visitei a primeira vez, é um lado redutor, porque parece que todos estes comentários, todas estas leituras, estão condicionadas a uma leitura prévia, que é, isto está aqui devido à violência. Ora, eu sei que há aqui muitas peças que até foram
digamos assim, encomendado. O João Jardim, quando sai, há aqui gente do museu que lhe pede para ele comprar, para procurar trazer. E nós sabemos que isso era uma prática comum dos viajantes que circulavam por esse mundo, não é? Nós temos ali uma armadura que sabemos que foi comprada no Oriente pelo Adolfo Loureiro, que quando fez a viagem dele ao Oriente, e portanto, comprou, ele fala nisso na obra dele, diz que a comprou, trouxe, está aqui, portanto, não há nada de ilegítimo nisto, no ponto de vista da leitura que se pode fazer, não é? Agora, confesso que ao ler aqui uma outra descrição da violência do Jardim, fiquei um pouco perturbado porque não conhecia essa vertente, não é? E também não tinha feito nenhum trabalho sobre isso, isso escapou-me. Mas quer dizer, eu queria só apenas, muito rapidamente, dizer que há aqui, talvez, um lado muito redutor. Ok, está aqui há violência, sim, mas há outra coisa para além disso. Há comércio, há interesses económico-sociais nítidos, políticos, e há, quer queiramos, quer não, uma vivência que deu origem a cada uma destas peças. Elas são elucidativas do modo de vida, do modo de estar, do modo de viver. Agora, a qualidade delas pode ser discutível, se é de primeira qualidade, se é de segunda qualidade, se é de terceira qualidade, se são todas legítimas, se não são legítimas. Eu queria trazer só para aqui, e esse é que este lado redutor, por um lado, que me incomodou, e, por outro lado, trazer para aqui as questões do comércio, daquilo que pode ser considerado legítimo para fazer uma coleção, embora sabendo nós hoje, temos exemplos brutais, não é? Da violência brutal, que sabemos que nunca dará legitimidade a nada do que se compra lá. Não é? Sabemos que a Rússia roubou escandalosamente da Ucrânia o que pôde, e no Iraque a mesma coisa, e por aí fora. Ora, nada dessas peças pode ser algum dia exposto que não tenha ilegitimidade na base. Pronto, foi só uma pequena entrada aqui, porque isto é muito complexo. Mais comentários? Sim, já agora, se eu puder. Claro. Concordo, quer dizer, acho que lá está, pronto, aqui tem a ver talvez com a possibilidade ou impossibilidade, nos diferentes casos, de traçar um pouco essa história particular dos objetos até a chegada aqui, né? Muitas vezes, sim, são atos comerciais mais ou menos igualitários, mas podem também não ser, podiam também ser, enfim, aldrabices e truques, não é? E seria interessante, eu acho que o trabalho que eu mencionei aqui da nossa colega Ana Temudo, através da pesquisa que ela fez do Vítor Bandeira, que foi também um grande fornecedor também do Museu da Etnologia e outros, ela conseguiu traçar isso, né? Porque realmente, pronto, nesse caso foi possível dizer, ok, perceber em que contexto é que ele foi construindo a sua coleção, que tipo de relação, qual é que era a perspectiva dele nesse ato, digamos assim, de intercâmbio, tá? Mas claro, infelizmente em muitos destes casos não é possível também fazer essa... Mas pronto, o contexto geral é realmente que é preciso complexificar, ou seja, há uma dimensão mais geral de violência, que é o contexto de colonialismo, e que realmente cria uma situação até de uma uma desigualdade, de uma ideia de inferioridade e superioridade na relação, mesmo que implícita, não é? Que depois condiciona e determina estes atos, não é? Mas pronto, há uma dimensão mais geral abstrata e há uma mais concreta que se pode, ou não, mas pronto, em qualquer caso estamos a falar de processos muito diferentes, não é? Uma coisa é uma pilhagem num contexto de guerra, outra coisa é um ato de comércio ou de compra. Eu agora gostava de perguntar também, porque acho que talvez seja necessário, nós não queremos criar, ou não pretendemos criar aqui uma visão redutora. O que nós apercebemos, e temos a folha de sala ali à entrada que pode levar e ler, onde nós temos a história mais completa, realmente os objetos entram aqui pela via do comércio, pela via das campanhas militares e também pela via da administração colonial. Quando esta coleção é criada com a ideia de progresso por trás. Nós que progredimos e os outros que não é? E, portanto, só nesta ideia está implícita uma ideia de violência. E esta coleção é formada num contexto de campanhas coloniais. Nós apercebemos que os objetos entram aqui neste museu num momento
em que estão a ocorrer as campanhas militares mais intensas. Agora, nós conseguimos documentar os objetos todos aqui no museu? Não é possível. Mas estes que estão aqui foram realmente trazidos pelo João Jardim. E se ler aqui algumas das transcrições das suas próprias palavras, nós apercebemos que foi realmente em contextos de violência. Mas a realidade é muito mais complexa e ela não é preto e branco, realmente. E deixe-me só perguntar uma coisa que eu acho bastante curioso. Portanto, o museu tem uma coleção de objetos iconográficos com várias origens, ou seja, com vários mediadores, em que o curador está a pedir várias pessoas, mas hoje acabou na sala tipo 90% dos objetos vindo de um senhor, que é este João Jardim. Aqui, ou seja, exatamente, são não é, mais de 90% é a coleção original do Santos Rocha, do fundador do museu, e são tipo 110 de 150 são do João Jardim, mas não se sabia, porque é no contexto da nossa pesquisa que nós identificámos que o João Jardim traz esta coleção de 66 objetos de Angola num claro contexto de pilhagem. Nós identificámos um relatório por ele escrito em que ele diz isso. Portanto, eu queimei 41 aldeias e é aí que isto está aqui escrito, e no não é? fundo, ou seja, no fundo, os objetos que acabam expostos, ou seja, acabam por ser esses que têm conhecimento dos dois contextos, porque temos Angola e Timor. Mas o museu não sabia. Mas acabou por... Sim, acabou por... O que é uma questão ecológica é incrível e interessante, mas só, se calhar também, eu queria só dizer também uma coisa, é que, de facto, quando nós estamos nesta sala, o João Jardim, na verdade, é o maior doador do museu desta coleção, da coleção de cerca de 1400, e o segundo é um administrador colonial, que é o António de Oliveira e Silva. Os dois correspondiam-se com Santos Rocha, portanto, eles também estavam a responder a pedidos, mais diretamente ou não. Este senhor que era administrador colonial, nós sabemos que ele pedia a outros postos administrativos para lhe arranjarem as coleções, mas não sabemos exatamente como. Mas há objetos que aparecem aqui, que nós sabemos que têm uma dimensão que não seriam facilmente, não entrariam nos ciclos de compra. Há coisas que sabemos que eram produzidas até para os europeus, e ele fala nisso, não é? Coisas que são compradas e que são produzidas, têm estas coisas das souvenirs ou coisas utilitárias, e outras que não entravam tanto nessa categoria, não é? Mas além disso, só também para referenciar que, de facto, há doadores dos museus que são comerciantes importantes na Figueira, que eram figuras de elite local, que foram, não sei se presidentes da Câmara, mas tiveram relação com a Câmara e com o desenvolvimento urbano da cidade. E essas pessoas, apesar de nunca terem estado, algumas delas, por exemplo, é o Bernardo Augusto Lopes, não é? O Francisco Loureiro, irmão do Adolfo Loureiro, pronto. Exato. Mas, por exemplo, o Bernardo Augusto Lopes também é um dos doadores importantes. Ele, que eu saiba, acho que ele nunca esteve em África, mas ele escrevia para pessoas lá, porque nós encontramos uma carta que nos mostra isso, e há um conjunto de armas muito grande que vem e que há uma correspondência com uma guerra também que há em Moçambique. Portanto, mesmo que ele seja uma pessoa que está associada ao comércio, não quer dizer que os objetos acabaram por vir por essa via, não é? Mas a suspeita, pelo menos, que possa não ter sido. Sim, e há assim muitos outros casos, portanto, e depois também uma coisa interessante da coleção é que, de facto, a maior parte da coleção é de territórios que estavam a ser colonizados pelos portugueses, não é? Que estamos a falar de... E não só pelos portugueses e outras potências europeias, mas estamos a falar de Angola, Moçambique e Timor, que é onde... Há um aspecto que nós vamos explorar a seguir, porque estivemos durante este período a recolher dados e a documentar a coleção. E há um aspecto que nós vamos a trabalhar a seguir, que é a proveniência dos objetos associados a campanhas militares que estão a ocorrer, porque as cronologias, os momentos de entrada de objetos neste museu, nós tivemos a oportunidade de analisar em que anos é que entram mais objetos neste museu e no Museu Nacional de Arqueologia. E esses momentos coincidem com campanhas militares intensas. E muitas vezes nós temos acesso à informação do local de onde vêm aqueles precisos objetos. Outras vezes não, eles são registados porque aos museus de arqueologia não interessava muita informação. Então eles registram-nos só como objetos africanos, África portuguesa.
e é preciso depois vasculhar muito para nós chegarmos à proveniência correta. Mas noutros casos temos a proveniência certa, registada, e então nós queremos fazer essa correspondência com os atores, o local da proveniência e, no fundo, fazer essa associação, não é? Se bate certo. E, pronto, existe um conjunto de dados ainda muito grande para trabalhar e para confirmar e que nos pode dar mais pistas sobre... Seria bom então trabalharmos também do ponto de vista ideológico, o discurso ideológico daqueles que foram... Eu olhava para isso com uma atitude de bondade quase mais científica do que outra coisa. O colonialista não me pareceu, mesmo em relação ao Santos Rocha, aquilo que conheço do Francisco Loureiro, não tinha visto essa perspectiva. Uma das grandes méritos será abanarmos com isso, não é? E talvez fosse interessante pesquisar-se mais aprofundadamente o discurso ideológico que está por trás disso. Há uma coisa interessante naquilo, na sua questão final que o Jorge disse há pouco também, que são os níveis, com a história de... Níveis de consciência. Os níveis de consciência. Mas há um livro muito interessante de um ensaísta académico indiano, do Amitav Ghosh, Maldição e Nós, nos casos onde ele estabelece de facto uma relação direta entre o colonialismo e o capitalismo. E, portanto, a partir daí, quase todas as relações foram muito contaminadas. Vamos sempre lembrar, não sei como é que se chamava o personagem português do Tintin Kong, se era o Oliveira Figueiredo. E é um bocadinho essa ideia de quem é que comprava o quê e em que condições é que comprava, porque são coisas quase dificílimas. Agora, em regra é fácil. Que essa violência, para mim, não sei, essa violência parece-me que é tão óbvia e tão presente que todos os discursos que eu aprendi na escola, o problema destas questões é que elas parece que nos desafiam sempre a reposicionarmos imensas coisas que nós aprendemos e estudamos a vida toda. E de facto, é um primeiro embate, não é? Quando cheguei a Londres em 96, foi o meu primeiro embate com muitas destas questões que para cá não faziam, ainda estávamos noutro sítio, não é? E continuámos noutro sítio até há muito pouco tempo. E portanto, elas parece tudo que são questões que nos fazem reposicionar, que nós já lemos, que nós investigamos todos estes agentes e todos estes atores. Esse livro do Amitav Ghosh é muito interessante. Por exemplo, uma das coisas que eu ia trazer era justamente quando é que a Companhia das Índias Orientais dizimou um grupo étnico no arquipélago de Banda, ao pé de Timor, exatamente para ter o acesso e controle total, pensavam eles, sobre nós mostrar. E que esses lucros, que eram enormes, tiveram um impacto direto na pintura holandesa a partir do século XVII, nomeadamente naquilo que se chama por naturezas mortas. E, portanto, ele faz, é um livro muito interessante onde ele estabelece uma série de relações. Até discute uma coisa, quer dizer, porque é que todos os países que foram coloniais acham que o colonialismo de outros países é diferente? Porque o lusotropicalismo e até a lusofonia, todas estas nossas invenções para ficarmos mais quietos. Agora, é evidente, havia muitos níveis, havia muitas coisas, a coisa é muito complexa, a coisa não pode ser. Agora, que é muito violenta, quer dizer, que é muito difícil ser antirracista e não ser anticapitalista, para mim é uma coisa óbvia hoje em dia, porque é um sistema económico, essa violência, o extrativismo, a pilhagem, todas as coisas, é isso que o reúne, e depois havia muitos níveis, de facto. Isso é bacana. Mas o capitalismo, nesse sentido, tem vários centros, não é só a Europa. Sim. Nós temos muitos centros na Ásia, na Índia, na Malásia, China... Não, no passado. No passado. Sim, mas temos vários. Não temos. A Europa tenta integrar-se num sistema de comércio que já está estabelecido e fazer uma malandrice, que é não ter de pagar os tributos na rota do Médio Oriente. E, portanto, a história do caminho marítimo para a Índia é uma tentativa de ultrapassar portagens e lidar diretamente com os produtores, não tendo que passar a rota que vinha pelo Cairo, pela Ásia em geral, e, portanto, mas o sistema produtivo
já estava implantado. Claro, quando começa a haver maior procura a partir dos europeus, e os europeus enriquecem, o ciclo é... Mas a história de nós nos cabe é essa, não é? É? Os holandeses tentam interromper o fluxo a partir de uma... Mas já estamos no Ocidente, eu estou a falar na China, estou a falar... Portanto, a China já é um centro financeiro. Eu falo do capitalismo, com a tecnologia, aos bancos, com esta coisa que tu falas agora, que nós estamos a sofrer agora, não é? Alguém que tenha dinheiro, que venha de outro sítio, que chega aqui e compra o que quiser. Depois veremos se vamos todos andar Já agora, esta questão, e só também para. Já agora, voltando à questão da complexidade, é porque muitas vezes, lá está, e também é o nosso olhar de agora, do presente, é que as questões não são separáveis, ou seja, há as duas dimensões, e o Jorge sublinhou também um pouco isso, ou seja, elas podem ser recolhidas em contexto de violência, mas também têm um interesse científico, e possivelmente quem as recolheu acha que estava a resgatá-las e a salvá-las para, efetivamente, para as preservarem. Portanto, as coisas muitas vezes não são separáveis e há essas dimensões. E já agora, duas questões interessantes. Falou da arquitetura, do Pancho Guedes e da tese de Manuel Fernandes, da questões e da Ana Luís Queté, que também trabalha arquiteto em português em África, que é muito criticável. Parte do pressuposto de que as ditaduras não eram modernas. Um senhor arquiteto muito claro, que tem basta olhar o fascismo. Exatamente, basta olhar para Lisboa, exatamente, dependeu o que é que se construía, onde se construía, para que é que se construía. Exatamente. E até a arquitetura moderna, depende de onde se construía. E aquilo está planificado e é um modernismo com uma intencionalidade. Mas essa é a questão da forma e do conteúdo. É a forma do conteúdo e a questão de nós, quando fazemos história da arquitetura, trabalharmos mais a forma dos objetos do que não juntamos as duas coisas e dos contextos. E, por exemplo, é interessante ver, a seguir ao 25 de Abril, já nos anos 80, eu, da minha idade, lembro-me, ainda estava no ciclo preparatório e fomos em excursão ver a 17ª exposição, que era um discurso, não é? De repente o Império transformou-se no encontro de culturas e no progresso científico, não é? Que existiu, atenção, existiu, só que... Exatamente, provavelmente os ouvidos da uma máquina de propaganda absolutamente extraordinária. O que aconteceu? Atenção, o que aconteceu? Só que aquilo simplifica de outra forma o discurso e legitima dentro da democracia um determinado olhar sobre o Império. Eu digo aos alunos, a realidade é complexa, obviamente que há de tudo. Há o Império, agora não se fazem impérios para fazer amigos, fazem impérios para ter recursos. Pois é, essa nós estamos a trabalhar alguns destes conteúdos para alunos do secundário, eu e a Júlia Slickon. E tem sido muito interessante porque optámos por entrevistar uma série de investigadores do Instituto de História Contemporânea, portanto, eles estão mais perto, que estudam coisas diferentes e pedir-lhes. E a Manuela Ribeiro Seixas, que usou uma analogia depois de falar muito, e nós dizemos, não, eles têm entre 10 e 16 anos. Ela disse, o colonialismo basicamente chegavam aqui, éramos invadidos por uns seres verdes com antenas que nos explicavam que vocês não podem falar a vossa língua, não podem fazer as coisas que fizeram, têm que se vestir como nós e têm que fazer todas as coisas como nós. E eu acho que é disso que se trata. A partir daí, depois a complexidade é toda. Há pessoas boas, pessoas más, há muitos impedimentos, é muito difícil distinguir as coisas. Mas o regime é violento, desde a origem, não há outro, quer dizer, não há... portanto, sobraram alguns objetos e algumas coisas, mas desapareceram. E depois, como já estava a dizer, depois também tem quem é que se encontra do outro lado. São sociedades mais complexas, como a China ou o Japão. Nós também, enfim, estamos mais ou menos na geração, mas marcou uma exposição em 1490, que chamava-se 1492, esteve nos Estados Unidos, depois também vai à Europa, em que tentava fazer uma visão síncrona nas vésperas da descoberta, enfim, do encontro com a América do Norte. E era muito interessante porque esta obra permitia-nos ver vários, tinha este princípio da sincronicidade histórica, que é uma coisa complexa, mas vamos aceitar isso, e víamos, ao mesmo tempo, os vários ciclos que tinham ideias de unidade e de coordenação. A Europa, a partir do cristianismo, o caso da China, nesta altura já estamos no Império, já estamos com os Mongóis, já estamos num outro modelo, mas, sobretudo, mostrava a América Central. E o modo como a América Central, a ascensão dos astecas,
tinham reordenado no caso da zona dos Incas, tinham reordenado, tinham destruído, tinham dizimado todas as populações que não conseguiam dominar, exatamente mesmo os pressupostos, imposição da língua, imposição dos objetos, processos comerciais que eram usados como vanguarda militar, como modo de penetração, exatamente o mesmo processo. Nós temos, portanto, claro que isto nos obriga a pensar o que é o Estado. Como o Império Romano. Claro, portanto, eu queria só terminar. Há pouco estava a dizer que, no fundo, nós usamos a história da Europa e era importante ver dois aspectos fundamentais. Portanto, a Europa é judeu-cristiana, tem uma ideia de messianismo e tem uma dimensão da prática de construir o reino de Deus desde a terra, tem uma direção greco-romana, uma tem a ideia da racionalidade noética, portanto, a ciência, o saber da consciência e o sentido da legalidade. Portanto, a ideia de haver uma legalidade única para todo o Império, tem estas 4 instâncias e depois tem 2 que nós normalmente omitimos. Ela é sempre eticamente centrada. Eticamente centrada. O que significa que as tensões internas étnicas são incorporadas no sistema ocidental. E nós temos uma tensão que nós, no caso das Balcãs, sabemos-la bem, depois temos as tensões fronteiriças, no caso de Espanha, ela é interna. E tem uma dimensão exótica. E a Europa, desde o início, vive numa obsessão, num fascínio pelo outro. Nós temos roupa construída na Síria, em Damasco, nos túmulos vikings. Temos peças chinesas nos túmulos britânicos, dos bretões. Temos no Museu de Lagos, uma cabeça retirada numa vila romana, uma salga que tinha associado a uma instalação de salga na Foz do Alvor, no Rio, e isso é reconhecido, esta cabeça estranha que não se consegue classificar desde o século XVIII, quando começam a haver as primeiras intervenções arqueológicas no Algarve. É uma cabeça tolteca. Tolteca. Significa que nos primeiros séculos da era cristã as práticas dos ricos proprietários, provavelmente patrícios romanos, tinham acesso a mercados de luxo de peças que vinham através da Ásia, do Ibérico, e chegavam à Península Ibérica. E, portanto, vejam que há aqui também o problema do desejo de distinção associado à classificação dos indivíduos. E esse processo tornou-se um processo que se globalizou. Globalizou, independentemente de ser democracia ou autocracia. Esta ideia do desejo da apropriação, a palavra ali é belonging. This is not a object, it's a belonging. Ainda é pior, porque se trata de estabelecer um vínculo de propriedade entre aquele que tem e aquele que possui, incluindo seja de ordem religiosa, estética, o que quer que seja. E este é um problema de natureza antropológica muito complexo. Muito complexo. E é por isso que nós, apesar da consciência ecológica, a produção mundial de bens explodiu. Mas isso não é o capitalismo. Como? Eu acho que é o... Pois, mas é que não é, é muito antes daquilo que nós chamamos de capitalismo. Está bem, mas esta forma Mas a escala, e a escala, E aí... Claro, bem, embora agora ainda hoje se encontram vestígios da poluição provocada pela exploração mineira na Península Ibérica durante o Império Romano. Já agora, e outra coisa que é muito interessante, agora estamos a falar nisso do Império Romano, uma das coisas que a arqueologia tem revelado mais recentemente é que, de facto, as relações são muito mais amplas, comerciais, políticas e muito mais antigas, por exemplo, na bacia do Mediterrâneo, do que nós imaginávamos. E, de facto, as trocas culturais são muito mais recuadas e muito mais amplas do que nós calculávamos. Agora, só uma pequena anedota. Uma investigadora nossa, que agora está nos Museus e Monumentos, a Patrícia Teles, que se doutorou lá em Évora, fez um mestrado em Arts Administration na Columbia University.
E a tese dela foi sobre a política de aquisições do Metropolitan de Nova Iorque. E como dizia a orientadora dela, Patrícia, é uma tese em como não arranjar trabalho em Nova Iorque. Como ela depois dizia, a minha tese, Paulo, não foi uma construção, foi uma desconstrução. Eu primeiro assim, depois fui desconstruindo, que era quando fosse apresentar a coisa fosse mais ou menos específica. Não sei se há mais alguma questão. Eu tinha umas questões, não são muitas. Já a primeira questão que eu tinha, que me suscitou logo quando entrei aqui, era se um museu europeu está condenado a ter objetos extra-europeus descontextualizados. Mas depois, não é errado, arrisquei mesmo o ponto de interrogação e coloquei o ponto final. Acho que sim, acho que estamos condenados a ter objetos descontextualizados, não há volta a dar. Depois acho que há um mérito nesta exposição, que é o de permite perceber que esta coleção colonial permite uma nova museografia sobre o colonialismo português. E nós temos museus de tudo e mais alguma coisa em Portugal, e não existe um único museu onde uma pessoa, quando entra e depois quando sai, consegue perceber de que forma é que o processo colonial influenciou politicamente e socialmente a metrópole. Nós estamos aqui a falar de gente da elite política, nós estamos a falar do povo, ou seja, não há registro que eu saiba como é que o povo da Figueira da Foz reagia a estes objetos. O que é que entendiam? Como é que se preocupavam? Não, estamos a falar de uma elite específica, de gente que pertence a um contexto específico da metrópole, que se preocupa com estes objetos, portanto, que se interessa por isto. E depois, como é que estes objetos espelham as dinâmicas, tanto militares como sociais, nas colónias. E eu acho interessantíssimo como é que um processo completamente influenciador da sociedade contemporânea, que foi o colonialismo, sobretudo contemporâneo, nesta questão, porque foi sobretudo após a ocupação dos territórios que nós temos esta circulação, pelo menos nestes contextos militares, não só, mas sobretudo, como é que nós, neste tempo todo, apesar disso, não temos... é um bocadinho na onda do que o Enzo Traverso analisou para os Estados Unidos, que é, eles têm um museu do Holocausto, mas não têm nenhum museu sobre a ocupação dos territórios dos nativos americanos. Portanto, nós identificamos nós escolhemos o que é que queremos preservar, e é uma escolha, e é um uso do passado. Isso traz-me à última questão, que é, eu há pouco chamou-me a atenção uma das frases, que era não podemos doar o que não é nosso, aquilo que não é nosso. E a mim faz-me esta dimensão colaborativa da exposição, é muito interessante. E chamou-me a atenção para um aspecto, que é uma dimensão colaborativa que permite, em alguns casos, ou na maior parte dos casos que eu tenha visto, apesar de ser uma visão a bruto, porque não fiz nenhuma análise, isso depois será feito, não é? Mas na minha visão a bruto, permite-me perceber que há aqui um uso do passado claro, muito focado na questão da propriedade do objeto. E o professor Jorge Rivera falou disso há pouco, aqui muito bem, ou seja, estes objetos são identificados como propriedade, e eram propriedade daqueles povos, e por isso foram roubados, e agora são propriedades do museu, e como é que o museu se desmancha desta situação. Ou então, se esta identificação de propriedade não é apenas um identitarismo cultural anacrónico. Anacrónico porque nós não estamos a falar porque ainda falta, pode ser feito, mas não estamos propriamente seguros que as sociedades dos países de onde vieram estes objetos, neste momento, sintam estes objetos como deles. Há aqui alguns comentários interessantes que dão um bocadinho essa luz de que são objetos utilitários. Mas a questão está aí, é que se por um lado, para os povos dos países que colonizámos, estes objetos são utilitários, há ali objetos que recordam a memória da casa dos avós, etc. São objetos utilitários. Para quem os recolheu, para a sociedade colonial da Figueira, eram objetos com valor, sobretudo,
não só artístico, mas de um valor etnográfico, naquele sentido puramente colonial de querer fazer uma comparação entre povos indígenas. E havia muito esse método de comparação entre aquilo que a sociedade colonial, os povos coloniais tinham e de como é que isso era possível ser comparado com o que os nossos antepassados pré-históricos tinham. E é muito nessa onda que isso é feito também. E, portanto, a minha questão... Só que a mim interessava muito esta questão, e é uma questão para a qual eu não tenho resposta, que é esta questão da propriedade, porque é muito redutor, como disse o professor Jorge Rivera, isto não são objetos. Não são objetos, ou seja, há várias dimensões nestas peças, que podem ser vistas. Sabendo eu que, muito dificilmente, teremos alguma vez um Museu do Colonialismo em Portugal, e também podemos questionar se isso é útil ou não. Também podemos questionar se não temos museus chamais. Podemos deixar isso tudo em questão. Mas esta questão da propriedade interessa muito, porque esta exposição permite fazê-lo, e esta dimensão colaborativa permite perceber as várias camadas de interpretação do que temos à nossa frente. Se por um lado são resultados de violência, podem ser resultados de circulação comercial, que já vem de trás, ou espelhos de uma exotização do outro, que também é muito, como disse o professor Jorge Rivera, é muito própria das nossas sociedades. Portanto, estas foram as questões que me saltaram, assim, de repente. Para as quais não tenho resposta. Eu gostava de fazer um comentário. Como foi dito aqui, este é um ponto de partida, não é? Esta é a base do trabalho. E a partir daqui muito pode ser feito. E pode ser feito, por exemplo, como fez a Natumundo com as comunidades da Guiné. E eu tenho a sorte de fazer parte de um projeto que é um projeto apoiado pelo Interpaste, que trabalha com uma coleção do Museu Nacional de Etnologia e com uma comunidade que são os Camaiurá, uma comunidade do Brasil. E nós tivemos dois representantes da comunidade Camaiurá no Museu Nacional de Etnologia a visitarem a coleção que foi trazida para o museu. Por acaso não me recordo se foi o Vítor Bandeira, mas portanto o Vítor Bandeira é um coletor que é preciso conhecer melhor e que existem vários aspectos do seu percurso que, embora haja evidências e ainda não está no espaço público, os métodos que ele usou, que o Vítor Bandeira usou para recolher as suas coleções. Só queria deixar aqui esta questão por causa da propriedade. Agora, nós desconhecemos como é que aquela coleção chegou ao Museu Nacional de Etnologia. Os Camaiurá estiveram no museu, olharam para aqueles objetos e disseram que já não têm nada, aqueles objetos como aqueles não existem já no Brasil, porque eles vivem em estrutura, em casas tradicionais feitas de materiais naturais, não é? De uma forma muito mais ecológica do que nós, e frequentemente há incêndios. E, portanto, os objetos que eles vão guardando dos seus antepassados muitas vezes desaparecem. E no Museu Nacional de Etnologia estão objetos da sua cultura que já não existem no Brasil e que eles não têm forma de transmitir às gerações futuras. Portanto, os seus filhos, os seus netos não conhecem aqueles aspectos da sua própria história. E agora, de quem são aqueles objetos? Isto depois há a questão da propriedade, não é? Deve o Museu Nacional de Etnologia oferecer-se para devolver aqueles objetos, uma vez que eles já lá não estão, devem ficar de quem é a propriedade, não é? As coisas me parecem, tem muitas destas coisas aqui elas estão guardadas, não é? Estão fechadas. Sim. É tão importante ter coisas fechadas. Não sei. Mas também coisas fechadas, como a Ivanê que se falou, cuja maior parte das pessoas que estavam lá nos meus sabiam que desconheciam a proveniência. Portanto, a Françoise Verger propõe isso, não é? Diz que indexar e tentar conhecer as coleções é o primeiro passo para discutir o que é que faz com elas. Mas eu, uma das coisas que fiquei espantado foi isso, não é? Com muitas pessoas dos museus a dizerem isso. Sim, eu tenho imensas coisas, mas nem sei de que sítio que vieram. As doações são.
Mas depois, em relação à propriedade, a Federação Estrangeira fala exatamente sobre isso, não é? Mas isso é o que o Jorge também estava a falar, quer dizer, tudo o que são guerras e que são viagens e que são coisas, a propriedade é do vencedor. Mas Sim. só também, queria só ir também ao encontro esta questão da Propriedade propriedade, é que do Estado, não é? quando nós estudamos esta coleção e esses processos de produção de conhecimento e construção de coleções no museu, há essa questão interessante que, portanto, os objetos são atribuídos às pessoas que os dão ao museu, não é? Os doadores aos depositantes. Inclusivamente é regulamentado uma secção sobre a restituição no regulamento do museu, que diz, bem, os objetos podem ser restituídos aos seus depositantes num prazo de cerca de 24 horas. Portanto, é muito claro, é muito interessante esta coisa. Porque, ou seja, portanto, os objetos são de facto atribuídos às pessoas que os dão ao museu, que são também os detentores do conhecimento sobre os objetos. E isso é que cria também estas assimetrias de poder na construção das coleções, não é? Agora, o João estava a dizer aquela questão de vamos ter sempre objetos descontextualizados nos museus. E, de certa forma, é verdade. Contudo, hoje começam a haver também outras metodologias que se calhar já não se chamam coleções etnográficas ou exposições de etnografia, mas que são exposições onde se trabalham com as próprias comunidades e que elas se autorrepresentam. E isso dá dinâmicas diferentes, não é? Dão linguagens diferentes. Por exemplo, nós não sabemos se os produtores destes que nós chamamos de objetos, porque é aquela questão, pronto, bem, quando nós vamos realmente perceber o que é este de Nkisi, isto aqui não é um Nkisi, é a carcaça. É o que resta, é um resquício material de um mundo muito mais complexo que não chega aqui dentro. Sim. E que depois está digamos que está num posicionamento completamente oposto, porque como supostamente funciona, operam isto, eles é que estão a olhar para nós, e aqui não é? Nós é que estamos a olhar para eles e, portanto, é uma lógica completamente oposta ao que eles realmente significam. Então, o que é que o museu nos está a mostrar, não é? Pronto, eu queria também ir a essa questão. E depois, só para finalizar, uma coisa interessante que disseste, que é como é que o povo então reage a estes objetos e a esta coleção no século XIX, porque de facto há aqui uma componente de elite e isso. Mas uma coisa interessante que nós encontramos foi há várias notícias que vão falando nos jornais bem, a coleção vai aumentando, o museu abre portas, e nós encontramos esta notícia que é interessante, que diz: as últimas vitórias, eu estou a ler que está ali escrito, as últimas vitórias dos portugueses em África estão representadas por um troféu de armas em que se encontram duas agaias do espólio de vitórias no combate do Coilela. Então o museu acaba por ser também um espaço de exposição da guerra, não é? E é um espaço, se calhar, onde se criam estas proximidades, não é? Não sei se... Isto aqui é uma questão para explorar, mas é interessante como se está ali a falar. E, de facto, o museu vai se transformando ao longo do tempo, e as primeiras fotos do museu nós temos um bocadinho aqueles espólios, aquelas imagens das armas que são metal e se não baseares o Louvre ao British Museum e envolves as coisas todas, não ficas com quase nada, não é? Quer dizer, essa é a questão. Estamos a falar daqui, mas é a mesma coisa. Eu vou dizer Posso então dizer? Para mim, eu sou um maníaco dos museus, portanto, a minha culpa também é maníaco. E, portanto, eu só sou porque me encontrei com peças e percebi que elas eram enigmáticas, que eu não sabia. Portanto, para mim, a prática do museu é a prática da ignorância do processo, das obras, do significado. E não é, portanto, da propriedade, é da despropriação de mim. E eu tenho este problema porque, quando eu vou à praia, eu recolho pedras, ou recolho rochas, ou recolho conchas. E depois aquilo acumula-se em taças de magníficas madrepérolas, que são a minha má consciência, porque eu não consigo reconstituir aquele maravilhoso momento em que eu recolho e que tenho sentido como é que esta peça veio aqui. E, portanto, vejam que a noção do museu vem no momento em que, em Alexandria, é necessário fazer uma instituição para divulgar a cultura grega, num contexto não grego, e construir as elites do Império de Alexandre. Aqui isto é muito claro, é assim. O Museu tem uma série de momentos, tem uma biblioteca, tem os instrumentos científicos, tem objetos
significativo. E, portanto, nós estamos na continuação desse processo que passa por um certo construção de consciência de elite, a partir deste estudo, de elite não ética, não é? E ao mesmo tempo de prática de ensino das próximas gerações. A ideia da matesis. E essa matesis é o que está por trás de todo este processo. Portanto, as pessoas no final, no caso, por exemplo, da construção de consciência na Índia, faz-se mandala e apaga-se o mandala. Faz o linga sacrificial e destrói-se o linga sacrificial. Cada momento de aprendizagem auto-exclui-se. E, portanto, este é um outro tipo de processo. Não é o único, porque depois, a certa altura, portanto, tudo isto é muito difícil de manter. E o que é que fazer? Vamos educar as posturas das diferentes divindades e mostrar que nada da imoralidade dos atos pornográficos dos homens é imoral, porque fazem parte das experiências do desejo. E nós temos toda a construção. Portanto, este processo não é só um processo ocidental de objetivação dos processos de consciência. Portanto, de algum modo, a situação contemporânea da virtualização de tudo, como aí é que está o decisivo, torna-nos capazes de perceber a qualidade matérica singular de cada coisa, de cada frase, de cada objeto, de cada circunstância, de cada drama. E, portanto, eu neste sentido, eu tenho muita esperança que na tragédia que vai ser a globalização da inteligência artificial, haja um caminho de esperança. Eu acho que há uma grande subestimação da inteligência artificial. Me sinto muito sozinho. Eu só quero acrescentar uma coisa. Os museus são dispositivos, e na continuidade do que o Jorge estava a dizer, os museus são dispositivos de construção de memória. E, portanto, o que eles fazem é exatamente isso. É criar objetos, não é? Mesmo aquilo que eles pediram realidades da sua origem, ou do passado que já passou e não podemos voltar, ou de realidades distintas das nossas e projetam uma memória dessas realidades num contexto particular e, portanto, se transforma exatamente aquilo que quem os produziu não considera como objeto, mas transforma como objeto porque projeta exatamente essa informação. E é a função exatamente do museu, que nós sempre tivemos necessidade, obviamente, a questão da memória, somos sempre temporais e geográficos, não é? Só que de outras formas, relacionado com o poder, relacionado com a religião, as pirâmides, com a história das pirâmides, tem a ideia de que é que aquilo perdure para lá da sua própria existência e que preserva a memória da sua própria existência. Só que nós não conseguimos controlar o passado que vamos ser, não é? Não sabemos como é que o futuro nos vai dizer. Mas tem exatamente essa função de pegar nos objetos e projetar uma memória de algo que é distinto da nossa realidade ou que já aconteceu e a qual já não podemos voltar. Bem, agora uns físicos teóricos que acham que sim, que podemos voltar ao passado, ficar mais com uma realidade, mas pronto, nós vamos passar essa fase. Nesse sentido, eu só prefiro esta questão, porque nesse sentido, e daí, eu acho que talvez, com exceção dos casos muito concretos, em que os países, as comunidades, os grupos reclamam a devolução das coisas, e a gente só fala no colonialismo, mas também tem a ver com o colonialismo, os relevos do Parthenon, a questão do British Museum, exatamente, e que a Grécia está sempre, e foram efetivamente roubados, não é? Postos nas caixas à noite e levados. Outras coisas não, outras foram vendidas. E de facto é essa questão. Quando os objetos não são, eu acho que isso não é, a questão exatamente não é tanto da propriedade, mas é exatamente a importância destes projetos, dessas posições, é nós conhecermos e discutirmos os processos de construção de memória. Estes processos de construção de memória e como é que nós lidamos com esses processos de construção de memória e que memórias é que nós construímos e como é que isso determina, influencia a forma como nós olhamos efetivamente para o passado ou para outras realidades diferentes das nossas. Mas não acha que esta questão da propriedade influencia diretamente como é que a memória e a narrativa... Não, claro, obviamente, e por isso é que nós discutimos essa propriedade. Eu não digo que a gente não tenha que discutir, ou seja, de onde é qual foi a origem e como é que o objeto foi adquirido. Agora, se ficarmos presos à ideia de devolver o objeto onde já não há para quem devolver, ou porque não estão interessados, ou porque aquela realidade transformou-se de tal forma que já não faz sentido a devolução,
Se calhar não devemos prender nisso, não é? Mas obviamente sim, porque obviamente a forma como estas coleções foram constituídas são elas próprias processos intencionais de construção de memória. Por exemplo, eu estou a falar nisso porque agora há um caso que é no Museu Pitt Rivers, que a coleção que acho que é do antigo reino do Benin, se não estou em erro, não é? Aqueles bronzes. Sim, não sei se são só bronzes, mas eles o que fizeram foi, portanto, eles mudaram a propriedade é do Benin, agora não é Benin, não é? Mas eles emprestam ao museu, e só esse ato que pode parecer que é quase desnecessário do lado de fora, mas é importante para reescrever a narrativa como se apresenta. Exatamente. E, portanto, é muito complexo. E aquela questão das cabeças timorenses. Sim, sim, e das cabeças timorenses está na sequência. Mas também, este tem vários episódios. Os bronzes foram devolvidos pela França ao Benin, uma aclamação nacional, um momento onde os jovens, isso é filmado, os jovens ficam extraordinariamente contentes, fazem um discurso inteiramente anticolonial e da afirmação da sua identidade, constrói-se um palácio e depois o descendente do rei do Benin reclama com propriedade privada e retirou a esfera pública. Isso é como está agora, é aconteceu agora. Portanto, estou a ver que todo este processo tem uma série de subtilezas. Mas aí pode-se pôr a questão também interessante, que é, depois de devolvermos, nós temos a ver que é que eles depois fazem com as coisas. Isso é problema, tem direito a decidir, quer dizer, não concordo com isso, mas pronto, porque obviamente isso é uma apropriação daquilo que se devia ser uma identidade coletiva.